Fala galera do Cabuloso, bora reagir a mais um vídeo aqui do apito final, analisando essa vitória do Cruzeiro 3-0 para cima do Botafogo. Cruzeiro que não tem nada a ver, que eles jogaram aí com jogadores misto, com time misto, time reserva. Foi lá na casa dos caras, meteu 3-0. O Cruzeiro tem um jogo a menos, podendo assumir a terceira colocação do Campeonato Brasileiro caso vença o seu jogo atrasado, né? O Cruzeiro saiu de uma draga para um outro patamar, hein, galera? O Cabuloso está em outro patamar, vai brigar por esse brasileiro. O Cruzeiro só tem o brasileiro para estar brigando aí, né? Então tem essa vantagem sobre os seus adversários que a cada rodada que avançarem na Copa do Brasil e na Libertadores vão ter que colocar time reserva. E o Cabuloso, pau na máquina, né? Já deixa o seu like se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e bora para mais um vídeo. Ao Mauro, a todos eles lá que fizeram um evento incrível lá, que foi maravilhoso. Igor, em relação ao Botafogo, essa derrota foi marcante, né? Caiu lá, não, voltou, tranquilo, tá ao vivo assim mesmo, gente, fica tranquilo que tá na paz de Deus. Essa camisa incrível do Botafogo, né? O que aconteceu, além do Cruzeiro ter vencido o jogo, mas o Cássio também foi o melhor jogador em campo, né? Perder em casa 3 pontos, se coloca uma luz. Ó, o que aconteceu com o Botafogo ano passado e que pode acontecer esse ano. Para mim, o Botafogo ainda ganha o título brasileiro. Eu acredito no Botafogo. E aí, Igor, o que você pode falar do Botafogo? Pois é, craque Neto, sem dúvida uma derrota inesperada, né? Foi apenas a segunda jogando em casa nesse Campeonato Brasileiro, tinha perdido só para o Bahia lá no início do campeonato e agora na primeira rodada do retorno acabou sendo batido pelo Cruzeiro por 3-0. Depois do jogo, o técnico Arthur Jorge, português, até justificou que a equipe realmente não jogou tão bem assim, não fez por merecer talvez uma vitória, mas que o resultado foi elástico demais, que não refletiu o que foi a partida, que um resultado mais justo talvez fosse ali um 3-2, um 3-3, até pela grande atuação que teve o Cássio ontem no estádio Newton Santos, uma das melhores atuações de um goleiro nesse campeonato brasileiro. E a exemplo de Flamengo, Palmeiras, Botafogo poupou também metade do time, não teve alguns jogadores importantes, além daqueles que estão lesionados, como por exemplo o Júnior Santos e o Eduardo. O Júnior Santos que vinha sendo o jogador mais importante, mais decisivo do Botafogo na temporada e deve demorar de 2 a 3 meses para voltar, ele que sofreu uma fratura no tornozelo. Terça-feira já joga novamente o Botafogo, recebe o Bahia, em casa pela Copa do Brasil, oitavas de final, e no fim de semana, no sábado, visita o Atlético Goianiense, que hoje perdeu aqui para o Flamengo. Então o Botafogo, assim como o Palmeiras e Flamengo, tem uma sequência pesada pela frente. Craque Neto, começando por terça-feira, recebe o Bahia no estádio Newton Santos, como eu acabei de dizer, uma das únicas equipes ao lado do Cruzeiro que venceu o Botafogo aqui no Rio. Ô Igor, você que é aí do Rio, você que está aí junto com todo mundo aí da Band aí no Rio de Janeiro, do Botafogo, nós aqui, a gente não acompanha o dia a dia, a gente não, é a mesma coisa vocês aí, vocês acompanham as notícias, a gente não sabe tudo que acontece aí. O que eu enxergo no Botafogo, não sei se você enxerga isso, se você tem outras informações no seu profissionalismo aí, do repórter que você né? Aqui a gente acha que o Botafogo, muitas vezes, ele não tem a perspectiva de ganhar um título, o John Textor falando um monte de asneira, tirando o foco, sabe? Como é que a imprensa está tratando o Botafogo do título que perdeu no ano passado e se recuperou brilhantemente para esse ano? E que, por sinal, para mim, está jogando muito mais que o ano passado. Como enxergar tudo isso e a falta do Júnior Santos, que teve problema na tíbia? Esse é o ponto, craque Neto. Justamente é essa a visão da maior parte da imprensa, daqueles que cobrem e analisam o Botafogo, que o time de hoje joga melhor que aquele do ano passado, do Luiz Castro. No ano passado, o Botafogo teve 3 treinadores no primeiro turno, o Luiz Castro, o Cláudio Cassap e o Bruno Lage. Nesse ano foi só o Arthur Jorge, então é um time mais consistente até por conta disso. E o Arthur Jorge deu uma entrevista recentemente dizendo que pretende ficar por alguns anos aqui no Brasil, então não dá para imaginar o Arthur Jorge abandonando o barco como fez o Luiz
Castro no ano passado e acabou, claro, prejudicando a campanha do Botafogo. Além disso, é um time mais calejado, mais cascudo. Aqueles que viveram o que aconteceu no ano passado já estão mais experientes nesse sentido e também chegaram jogadores mais acostumados a essa situação e que com certeza têm uma experiência maior para suportar esses momentos. O Júnior Santos, com certeza, é uma peça, um desfalque muito sentido pelo Botafogo, mas o John Textor já está indo ao mercado para poder, pelo menos, amenizar essa falta dele. Um jogador que é esperado, que está chegando hoje à noite aqui ao Rio de Janeiro, é o Matheus Martins, atacante de 21 anos, revelado pelo Fluminense, estava no Watford da Inglaterra e pertence à Udinese. Ele chega ao Botafogo em definitivo, vai custar cerca de 10 milhões de euros, quase 60 milhões de reais. Então, sem Júnior Santos, sem o Eduardo, o John Textor está indo atrás de outros jogadores do setor ofensivo para que o Botafogo não deixe o ritmo cair e continue numa levada bacana nessa temporada. Lembrando, craque Neto, que o único jogo que o Botafogo não marcou gol nesse Campeonato Brasileiro foi justamente no de ontem, contra o Cruzeiro. Nas outras 19 partidas, o Botafogo havia marcado gol, isso que foi um feito inédito entre os times brasileiros desde a era dos pontos corridos, craque Neto. Ô Igor, eu não sei se o Igor pode ficar com a gente para depois também falar do Fluminense. Você pode ficar com a gente aí, Igor? Estamos aqui, vamos lá. Tá bom. Vamos do Botafogo. Qual a ideia sua, Marília Ruiz? Estou olhando para você, que você, cada dia que passa, você está mais bonito. Eu não sei se são os seus olhos, se é... Acho que são os seus olhos. Seu novo amor. Seus olhos são lindos também. Você está com cara de apaixonado. Sim. Eu não sei o que está... Tô muito bem seu casado. ar tá de apaixonado. É a dona Kátia, um beijo pra ela. Manda um beijo para ela. Fala que você ama a dona Kátia. Beijo, meu amor, te amo. Daqui a pouco... Kátia, um dia precisamos conversar pra gente trocar... Conversar nada. O que foi? Conversar nada. Nada? Podemos comer uma pizza só. Mas falar em nada. mudos? Mudos. Muda? Brincadeira. O dia que o Neto estiver afônico, isso. É afônico. O dia que estivesse sem Marília, voz. qual que é a sua ideia de um time que ano passado arrebentou, de um time que esse ano, por exemplo, o único time desde que fez o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, o único time que fez 19 gols em 19 partidas, só o Botafogo. Mas é um time que tem o Arthur Jorge, que tem esses jogadores que são muito bons, Marlon Freitas, eu adoro, o Basta, Luiz Henrique, é um craque de bola, cracaço, tem que ir para a seleção brasileira. Você tem o Eduardo que machucou, você tem também o Júnior Santos que machucou, você tem o Cuiabano que está jogando muito, você tem o zagueiro que está jogando, um time muito bom. Marlon Freitas, eu sou fã do Marlon Freitas. O que o Botafogo precisa fazer de novo, no meu entendimento, para não perder o título? Ou você acha que não vai ganhar? Desligar o Wi-Fi. Penso igual. O ano Por quê? passado... Desligar o Textor, né? Então, Mais e ou menos isso, ou não? O Textor, o que se fala do Textor e a repercussão do que acontece com o Textor, então acho que tem que desligar o Wi-Fi, redes sociais, obviamente que os Não se jogadores vitimizar do jeito que se vitimiza. porque assim, a gente não pode contar a história de trás para frente. Se a gente falar, o Botafogo faz 2 campeonatos brasileiros muito bons, então você vê que está funcionando. O que aconteceu ano passado é uma catástrofe. E isso não significa que o trabalho podia ser mais bem feito ou menos bem feito. O que aconteceu no segundo turno do ano passado é um erro em cascata. Você troca de técnico, o técnico que chega, entrega o cargo numa coletiva de imprensa e a direção manda ele ficar. Depois você coloca o jogador, ex-jogador que foi ídolo para ser técnico porque os jogadores querem. Depois tira e traz o... Perdeu, acho que Thiago uns 6, Nunes. 7, não foi? Sabe, são muitos erros, o que não significa que os jogadores também não erraram e entraram numa pilha. Vocês falaram que não ia ser mais campeão e faz piscadinha e não sei o que lá. Então, acho que os jogadores precisam ser sérios. Acho que 2 campeonatos brasileiros que coloquem o Botafogo no G6, depois do que foi a última década do Botafogo, mostra que é um trabalho bom. Mas o que aconteceu ano passado foi uma catástrofe. Um time que tem 720 pontos a mais que o adversário não pode perder o Campeonato Brasileiro nunca. Pode ser o Botafogo, o Atlético Goianiense, o Corinthians ou o Arsenal, que acontece com alguma frequência também. Não pode acontecer. Esse ano, o Botafogo tem um técnico que parece com mais experiência, jogadores que já estão com a cicatriz, tá com casquinha ainda, não pode arrancar, tem que deixar cicatrizar o que aconteceu. Você vê que o começo do ano do Botafogo foi um horror, né? O campeonato estadual, uma dificuldade, pré-libertadores. Então não é que é um ano muito melhor que o ano passado, mas agora me parece que, diferentemente do ano passado, o segundo semestre tende a ser melhor do que o primeiro, o que pode dar ao Botafogo uma vaga na fase de grupos da Libertadores, já é melhor que o ano passado, que foi pré-Libertadores. Acho que quando sonha demais e começa a sair um pouquinho da casinha e o dono do Botafogo não ajuda,
o Botafogo se prejudica. Para você, Quesada, quais os pontos positivos e negativos para o Botafogo ganhar esse título? Eu acho que mudar muito de técnico não é projeto legal nenhum. Quando o técnico é ruim, tem que trocar. Tudo bem, mas... Quanto tempo ficou o Thiago Nunes fazendo nada? Não, sim, mas é que tá. O negócio que começa errado, Marília, vai terminar errado. O grande problema foi o Luiz Castro ter aceito trabalhar Mas quem não aceitaria? Tudo bem. Eu não sei, esse Arthur Jorge, de repente, não aceitaria. A grana que os caras, o Cristiano Ronaldo ligou, deve ter ganho o quê? É duro, se você vai tem falar... que pensar nisso, não sei. Se você vai falar de grana, você tem razão, porque é muito dinheiro. É muito, ok. cara. Mas aí entra naquilo que a Marília falou. O Textor ficou pensando em outras coisas, porque ele tem outras coisas para pensar, né? Lyon da França, Crystal Palace, o dinheiro dele nos Estados Unidos e tal. E ele esqueceu de botar um cara ali para comandar o negócio. E ele tentou com um monte de gente, foi o Caçapa, um monte de gente. Fábio, Thiago, enfim, foi realmente uma coisa... Agora, gente, eu acho que o Botafogo é a terceira força do Campeonato Brasileiro. Apesar de tudo isso que vocês estão falando, para mim ainda é Flamengo e Mas é que acho que Palmeiras. Júlio Leandro. Santos e Eduardo farão muita falta. Leandro. A primeira coisa que eu acredito assim, é acreditar que você pode ser campeão. Não entrar no que a Marília falou, TikTok, não sei o que a gente viu ano passado, Verdade. quando estava na frente. Verdade. Quando estava disparado e o Diego Costa deu uma entrevista falando, pô, os caras deram uma largada aí, tá com muita brincadeirinha, é um negócio que é sério. É um negócio que você perde 2, perde 3, você desce, quem tá lá embaixo sobe, e foi o que aconteceu. Dali para baixo, quando você não ganha mais o título, tudo é ruim. Tudo é ruim. Não é? Eu tô lá na Verdade, frente, você tem toda a razão. nadando não presta mais nada. Libertadores, pré-Libertadores, isso aí. você vê nada do Botafogo. E entra a parte do extracampo, que é essa falação. Toda vez que o Botafogo... Isso também é ruim. Artificial. Às vezes até o torcedor que tava acreditando demais, que fez tatuagem, o cara começa também a não acreditar. Fala, pô, tá difícil mesmo. E você acaba... E você pode ver que a média de público, apesar do Botafogo fazer um campeonato muito bom, a média de público do Botafogo esse ano é 20 mil pessoas. Cabe mais gente no Newton Santos. O Salve, o que você pensa do Botafogo, na sua ideia? O Botafogo que perdeu ano passado e hoje já perdeu a liderança pro Flamengo. Eu, diferente da Marília, não acho que é sonho, não. Acho que o Botafogo já é uma realidade, está mais maduro esse ano. Aquela virada com o Palmeiras do ano passado, até hoje, o Botafogo coloca na conta da arbitragem. E não foi a conta da arbitragem. A expulsão do Aderlan foi corretíssima e o Botafogo fica reclamando... É só o Textor, na verdade não é o Botafogo. É o Textor. Desculpa, é que ele é o dono Mas ele também. contamina, né? Ele contamina de uma maneira errada. Só que aquele jogo, aquela expulsão, não dá para ficar pendurado na arbitragem. O jogo seguinte tem que vir. E Neto, aí eu vou falar o seguinte, cara. Atlético Goianiense, Juventude e Flamengo. São os 3 próximos jogos do Botafogo. Esse jogo contra o Flamengo... Tem que fazer 7 pontos aí. Vai definir o rumo. Vai definir o rumo do Botafogo. Para mim, o Botafogo Sabe qual é o problema desse jogo do Flamengo? É entre os 2 jogos do Botafogo com o Palmeiras. Com o Palmeiras na Libertadores. Sim, é num sábado e tem os 2 jogos. Quarta tem... E quarta tem Libertadores. Mas para mim o Botafogo é uma realidade e mais maduro em 2024. Um teaser rápido. Tem um cara que pode estragar os planos do Botafogo, não é o técnico, e aí eu falo do grupo também, não é nenhum jogador. É o Textor. Esse cara pode tirar o título. Daqui a 3 rodadas ele vai falar que tem uma inteligência nada inteligente. Pô, ele disse que o jogador do Botafogo entregou o jogo, cara. Então, que nem está mais lá. Então esse cara que vai perder o título do Botafogo, se o Botafogo não ficar esperto. O Igor não tá lá? Deixa eu falar com ele. O que você pensa disso, Igor? Por favor, você que está aí, o que você pensa disso que a gente estava conversando? Até porque você que está aí, né? Você que trabalha aí no Rio, dessa visão que a gente tem em relação ao Botafogo, de tudo que a gente falou. Qual é a visão sua? O pessoal por aqui no Rio de Janeiro concorda com essa visão que vocês estão tendo, que o Botafogo hoje é um time muito mais maduro, muito mais preparado, que aquela campanha do ano passado foi tratada por muitos como uma surpresa, aquele primeiro turno incrível que o Botafogo fez, assim como ninguém esperava que fosse acontecer o que aconteceu no segundo turno. Só que nesse ano, até a Marília citou a média de público, realmente o torcedor está mais calejado, com o pé mais atrás com essa campanha do Botafogo, mas já não trata uma campanha de briga pelo título com uma surpresa. Entende sim que o Botafogo hoje tem um dos melhores elencos do Brasil e tem condições de estar brigando nas frentes que vem brigando. O Botafogo tem uma sequência agora, como o Quesada falou, Atlético Goianiense, Juventude e depois Flamengo no estádio Newton Santos. Esse jogo no estádio Newton Santos, como a Marília bem lembrou, vai ser entre os 2 jogos da Libertadores. Aí o Botafogo vai enfrentar o Palmeiras e o Flamengo vai enfrentar o Bolívar, sendo que a primeira partida é no Maracanã e a segunda é lá em La Paz. Então a gente pode ter um clássico
jogo que pode definir a liderança do Brasileirão com 2 times mesclados, mistos ou até reservas, já que o Flamengo vai ter que subir o morro em La Paz, definir a classificação na Libertadores, e o Botafogo vai ter que ir a São Paulo enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Cara, eu não ia postar esse vídeo não, mas eu vou postar, tá, pessoal? Porque o time que ganhou foi o Cruzeiro, cara. O Cruzeiro ganhou, aí os caras só falou do time que perdeu, porque tá brigando pela liderança, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque o Botafogo. Será que não tem contrato aí com o Cruzeiro, ou sei lá, alguma birra contra o Cruzeiro, para não ter falado do time que venceu a partida, o time que está em quinto colocado com 35 pontos, né? 19 jogos. Se o Cruzeiro vencer o próximo jogo, eu não sei qual é o jogo atrasado, né? Não é o próximo, né? Mas o jogo que ele tem atrasado, ele ficaria ali na terceira colocação, dependendo do resultado. Deixa eu ver aqui, deixa eu até dar uma olhada aqui. O Cruzeiro só joga agora no dia 5, mano. Dia 5. E depois no dia 10. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Esse aqui vai sair faísca, hein? E o jogo é na casa do Cruzeiro, né? Lembrando que clássico, assim, dificilmente tem esse negócio de mandante, né? Tem que ser o time que joga melhor. Ah, e o Cruzeiro tem Sul-Americana, né, mano? Não é que o Cruzeiro não tem nada para disputar, né? Não tem Copa do Brasil. Vai enfrentar o Boca. Acho que o Cruzeiro passa pelo Boca e o Cruzeiro é o melhor time, eu acho aí, da competição sul-americana, né? Tem tudo também para conquistar, tá se fortalecendo, vai se fortalecer ainda mais, né? Para essa temporada, para a temporada que vem. Acredito que teremos um cabuloso aí, diferenciado, hein? Teremos um Cruzeiro jogando o fino da bola nessa segunda janela aqui de transferência, né? Com os reforços que vieram e com todo o potencial que o Cruzeiro tem para fazer mais contratações no ano que vem. Cruzeiro, acredito eu, pode ser que esse ano não chegue a brigar ali pelo que pode ser, né? Mas para o ano que vem, o Cruzeiro brabo, hein? Cabuloso, bem diferenciado. Times que não virarem SAF vão ficar para trás. Não tem jeito, né? Quem não virar SAF vai acabar ficando no meio do caminho, né? Os times que estão virando SAF aí estão... olha lá, aqui a gente já tem Botafogo, o Palmeiras é meia SAF, mais ou menos SAF, Fortaleza é SAF, Cruzeiro SAF, o Bahia está em 7º. Então os times que são SAF estão tudo ali na parte de cima da tabela, né? Então quem faz o futebol girar não adianta. É o papel, é trazer jogadores, é deixar o time fortalecido.